assim, no mesmo grupo aqui. E no final do ano passado, eu conversei com o professor Mário para a possibilidade de a gente fazer esse evento. Eu estou muito feliz que ele está finalmente acontecendo, porque realmente fez essa noção para mim e também ressaltou no coração. Então, eu queria dar início, oficial, a nossa primeira fórum. Eu não sei se vou dar primeiro, porque já estou na frente, vamos teremos os próximos. Então, esse QR Code aqui, se quiser baixar o nosso livreto, é um PDFzinho, temos algumas informações sobre o evento, algumas coisas legais também, alguns links, caso vocês queiram aprender mais sobre ele. Da possibilidade que a gente vai estar falando aqui, se vocês acharem interessante, quero aprender mais sobre isso. Tem alguns links nesse livro para vocês que não tem. E também tem uma coisa muito legal, porque a ABS2 era muito legal, a nacional, resolveu presentear a gente com um cupom de desconto. Sim, especialmente para o nosso evento. Então, se vocês entrarem na loja da ABC2, vocês terem 20% de desconto com o nosso cupom em todos os nossos livros. E aí, eu estou indicando esses aqui, esses são os livros que a gente vai estar usando ao longo das palestras, então, se você quiser dar uma olhada neles. Tem daquele pretinho, tem um link também, esse informação do cupom e tal, e o link já para você quiser fazer a sua compra. Se você quiser mais informação sobre o cupom também, tem naquele direitinho. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação entre fé e ciência. A gente vai começar agora de manhã pensando os fundamentos do que é essa relação entre fé e ciência. E no período da tarde, a gente vai ter um bloco de palestras para falar sobre como a ciência pode nos ajudar a compreender e cumprir o mandato cultural. Na verdade, a gente está num seminário que é tão focado em missões, Então, eu achei que seria interessante a gente pensar sobre isso, Como é que a gente pode pensar, como é que a gente pode aproximar fé e ciência pensando no nosso mandato cultural. E aí eu queria, para finalizar aqui a minha parte, então, já falei que eu preciso falar. Sim, eu queria chamar o Léo para apresentar a mesa do Léo, a família do nosso grupo total. E aí, se você não sabe o que é a mesa 2, você vai descobrir agora. Também a gente podia, o Léo, a senhora aqui, nós fizemos o grupo de estudar outro, antes de eu contar o que é a mesa 2, perguntar se alguém já tinha ouvido falar da gente antes do fórum. No caso, eu vou dar. Chega, levando a mão, sim. Todos, Nós, a mesa 2, a mesa 2 é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Certo seria a ABC1H, o ABC2. Nosso objetivo como organização, e eu gosto do jeito que está escrito no nosso estatuto, é ser uma ponte de sentido entre o campo das ciências na academia e da igreja, no campo da fé. Porque não sei se muitos dos irmãos têm notícia de como isso funciona fora do Brasil, por conta de como as universidades se desenvolveram, especialmente na América do Norte. Existem campos de discussão de ciência e religião que são instituídos há 70, 80 anos, como o caso do Centro de Falar em Oxford, do William Ramsey. Mas essa discussão de ciência e fé, ela acontece há séculos. O jeito que as universidades foram construídas aqui no Brasil, esse tipo de diálogo que a gente está realizando aqui, e às vezes a gente faz também na universidade, nos eventos, é algo muito novo ainda. E os irmãos estão participando do movimento que está se iniciando. Como é que a gente faz isso? A gente faz esses eventos em igrejas, seminários, na universidade, justamente para mostrar como que o conhecimento acadêmico que a gente adquire na universidade, na pesquisa, pode iluminar questões de fé e como questões de fé podem nos ajudar a criar parâmetros para que a gente entenda e ensina para onde as pesquisas científicas estão chegando. Por exemplo, nós temos muitos problemas éticos com inteligência artificial hoje, ou com desenvolvimento de tecnologia. A gente não pode, como parte da sociedade, e parte da sociedade religiosa, tirar o fator de reflexão religiosa sobre desenvolvimento tecnológico, por exemplo.
Por outro lado, vocês são estudantes, alguns aqui, tudo seminário. Para entender um texto antigo como é a Bíblia, você precisa de ajuda de linguística, de arqueologia, de história. Então, o que a pesquisa mais recente, pesquisa de ponto, de arqueologia, de história, ou de ciências naturais mesmo, pode nos ajudar a entender o texto da Bíblia, toda a filosofia nos ajuda a discutir doutrinas complexas. Então, hoje é o primeiro passo dessa discussão. Para falar mais sobre o nosso grupo da UF, a gente agora está sendo mensalmente online. A gente tem uma página no Instagram, BC2UF Underline. Se vocês procurarem só BC2UF, já vai achar. E se Deus quiser, e der tudo certo, a gente vai continuar a nossa série. A gente está ao longo desse ano estudando a Bíblia como documento, essa composição literária da Bíblia. E nessa segunda-feira, o Vitor Fontana vai estar com a gente falando de poesia no Antigo Testamento. Como a poesia, ela é um discurso padrão do Antigo Testamento, como isso muda a nossa forma de entender os textos bíblicos. Então, essa é uma breve apresentação do que a gente faz, do que a gente é, e eu espero que vocês saiam daqui muito abençoados e inspirados em levar esse diálogo adiante. A Lídia, a gente está fazendo diálogo com ciência, ouviu? Bom, pessoal, então a gente vai dar início agora ao primeiro bloco de apresentações, né? Do qual a gente vai ter a oportunidade de aprender um pouco sobre as questões fundamentais da relação da fé e da ciência. Nesse primeiro bloco, nós vamos ter dois palestrantes, a Soraya e a Adriana. Bom, a primeira palestra vai ser Fé e Ciência, segundo diálogo com a Adriana, que é mestre em estudos contemporâneos das artes de Vila UF, professora da teologia, membro da Igreja Projeto Água da Vida e participante da BC2 desde 2019, e a Sorelli, que vai apresentar cristãos cientistas de nossa fundação. Sorelli é doutora em tecnologia de processos biológicos pela UFRJ, professora da UF, é membro da Igreja Batista de Santo Sá e membro da BC2 desde 2016. Meninas, falar.
Já vai, Lídia. Gente, para essa apresentação, eu queria pedir para vocês abrirem Bench.com e colocar esse código da apresentação para vocês poderem participar de uma Oi? Ah, tá. 57. O código é 57 e sumiu. É 57. Essa velocidade. A 57 tá certo? Tá certo? Oi? Abriu? Conseguiu? Entra no site. Tá certo. Entra no site o meio. Vocês estão conseguindo ver? Ah, foi. Então, para a gente falar um pouco sobre a relação entre fé e ciência, vamos lá para vocês. Vamos ver isso. Normalmente a gente usa os 4 modelos do William Calder, que ele desenvolveu lá nos anos 2000. Só que já tem um tempo, né? 24 anos. E o debate das relações entre fé e ciência desenvolveram desde então. Então, a gente vai olhar para esses modelos do Calder a partir de algumas atualizações que o McGrath propôs nos 4 esquemas dele, do livro que ele publicou recentemente. E aí, pensando nesses 4 modelos, e aí, se quiserem, vocês podem dar joinha. Eu também. E aí, pensando nos 4 modelos do Calder, eu queria perguntar para vocês o que vocês pensam sobre relação entre fé e ciência. E aí vocês podem responder no celular de vocês. E aí, se tudo der certo, a gente vai ver o resultado no tempo real. Tá demorando um pouco para tentar mostrar isso. Você está indo? Vamos lá. Conflito, comunicação, diálogo, diálogo ganhando. Vai? Foi? Esses são os 4 modelos que o Calder propôs. A ideia de conflito, independência, diálogo e integração. A gente vai dar uma olhadinha em cada uma dessas coisas e para entender o que ele está propondo com essas ideias e como é que a gente pode pensar isso, né, atualizando esses modelos, né, com o que a gente sabe mais recentemente sobre isso.
Então, primeiro a gente tem a ideia de conflito. E aí, eu queria que vocês me dissessem mais ou menos aí o que vocês concordam ou discordam com essas afirmações práticas aí que vocês estão vendo no celular. Como que vocês pensam sobre isso? Essa ideia de conflito, né? De repente, sempre houve um conflito entre fé e ciência, ou se há um conflito, não, fé e ciência não tem como andar juntos, são coisas completamente opostas, eles são em uma oposição à outra, não tem como a gente resolver isso. E aí, vamos ver. Alguém tem um joinha ali? Eu acho que é o mestre da. Eu não vou ver a resposta de vocês. Talvez eu não entendi. Acho que você disse que o joinha está chegando. O joinha está vindo. Deixa eu joinha. Tá dando baixo aí. Valeu, Léo. Pelo apoio. É verdade. Dá para a ponta, né? Não. Você me controlar, mas eu não consigo. Então, vamos lá. Saiu. Saiu. Isso saiu. Tá no lento, só vendo do pé. Viu? Então, vamos lá. A gente discorda que a exclusão mútua e que essa deveria. Olha, então temos uma maior discordância com a ideia de conflito. Então, vamos lá, vamos ver o que é o modelo de conflito. A tela do celular de vocês está atualizando certinho? Passou? Tá? Então, dentro do modelo de conflito, a gente tem essa ideia. É uma ideia que surgiu no século XIX, principalmente com influência do secularismo. Então, é uma época em que, principalmente a Europa, está passando por várias mudanças, influência do feminismo, do racionalismo. Então, teve uma galera que, com esse desejo de se afastar da influência, né, da igreja como instituição, eles iniciaram essa conversa de que fé e ciência tem que estar separado. Né? Não tem que estar separado, não tem nada a ver. E aí, tem que estar separado, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Fé é contra a ciência, né? E aí resgataram a ideia do caso. Não, olha o que aconteceu com Galileu. Galileu foi perseguido, tem gente falando que Galileu foi morto, gente, Galileu não foi morto pela igreja. Isso não aconteceu. Então, olha o que aconteceu com Galileu, a fé, a religião, a igreja contra a ciência completamente. E, atualmente, essa ideia é principalmente defendida pelos novos ateus. Né? A gente chama de neo-ateísmo. Né? Não, tem que estar separado, a ciência é o que vai levar a humanidade para frente, e fé, religião, coisa que a gente tem que deixar para trás, o mito, essa coisa da crença, a fé, uma fé cega, uma crença sem evidência, a gente tem que deixar tudo isso para trás. Infelizmente, teve muitos cristãos que compraram essa ideia, que aceitaram esse discurso. Principalmente a galera envolvida com o fundamentalismo americano. Não, a ciência é anticristã, contra a fé, os cientistas são todos ateus, querem destruir a igreja, destruir o cristianismo, e eles aceitaram essa ideia e começaram a propagar essa ideia entre os cristãos. Então, tem um grande movimento anti-ciência entre os cristãos hoje por causa disso. Inclusive, gente indo processando escola para não ensinar a teoria da evolução. Não tem que ensinar essas coisas, tem que ensinar que Deus criou o mundo. Porque todo mundo aqui é crente
E a gente não quer ciência na escola. Então, isso realmente aconteceu com a gente. A galera processou a escola para não ensinar biologia, na aula de biologia. E aí a gente tem esse modelo de conflitos, são duas coisas completamente separadas. Só que aí a gente percebe que esse modelo de conflito, ele não é entre ciência e fé. Se você for olhar para onde ele surge, onde ele nasce, essa ideia de conflito não tem a ver com a ciência, mas tem a ver com uma visão materialista da realidade. E o que isso significa? Uma visão materialista da realidade é a ideia de que o mundo natural, a matéria, o imanente, é tudo que existe. E se a ciência lida só com isso, e mais nada existe, então é claro que a ciência vai negar. Quem faz ciência a partir dessas ideias vai negar que Deus existe. Mas não é a ciência em si, mas são essas ideias de uma filosofia materialista que nega a existência transcendente, que nega a existência de Deus, que vai falar assim, não, a ciência prova que Deus não existe. Isso é impossível. É impossível porque a existência de Deus está para além do escopo da ciência. Tem uma frase no livro do Dawkins que ele diz assim, o cosmos é tudo que já existiu, que exige e sempre existirá. Isso não é ciência, isso é filosofia. Ele tem uma visão materialista da realidade, mas ele coloca isso como se fosse ciência. Isso não é a ciência. A ciência não tem como provar se existiu alguma coisa antes do cosmos. Porque isso foge do escopo do que a ciência é capaz de fazer. Então, o conflito não está entre a ciência e a fé. Está com o materialismo. É uma visão específica de mundo que se coloca em posição ao cristianismo. Mas o problema não está na ciência, especificamente. Então, a gente não precisamos concluir que apenas a matéria real ou que a mente, o sentido, o amor humano são apenas subprodutos da matéria movimento. O teísmo, em suma, não é intrinsecamente conflitante com a ciência, mas simplesmente a física do materialismo. E aí a gente tem o modelo de independência. O que é o modelo de independência? Bota aí, gente, me diz o que vocês pensam sobre isso. Quero saber. Essa relação não tem nenhuma conexão entre fé e ciência. Tá, beleza, não tem conflito, mas estão fazendo um nada a ver com a outra. Deixa uma coisa no canto, deixa a outra no canto. E religião não tem nada a dizer sobre ciência. Ah, você quer fazer ciência? Ótimo, deixa Deus do lado de fora do laboratório e vai fazer sua ciência. Uma coisa, o que o Papa tem a dizer sobre pesquisa científica? Deixa lá o Papa falando para os católicos e ele tem que ser isso. Então, o que é esse modelo de ciência? É a ideia de que a gente tem domínios de atuação diferentes, magistérios não sobrepostos. A ciência está de um lado, a fé está do outro, cada um segue a sua vida, não tem problema nenhum. Né? A ideia de que a ciência é observação e racionalidade. A religião é sobre revelação, sentido e fé. Então, não tem nada a ver. Eles trabalham com linguagens distintas e têm papéis diferentes, distintos na sociedade. A ciência trabalha com prognóstico, controle. A religião com modo de vida e princípios morais. Então, assim, são duas coisas completamente diferentes. A gente não precisa falar sobre fé e ciência. Não faz nem sentido fazer. Né? Se a gente pensar assim, não faria nem sentido a gente fazer um evento desse, né? Falando fé e ciência, não tem nada a ver. Apesar dessa visão evitar o conflito, né? Tipo, a gente não tem conflito entre fé e ciência, também não tem diálogo nenhum, não tem nenhuma possibilidade de aproximação. Qual o problema dessa visão? É que Deus criou a natureza. Ele é responsável pela vida.
a revelação geral e especial vem do mesmo Deus. Então, não tem como você dizer, estudar a natureza não tem nada a ver com a Bíblia. Deus fez as duas coisas. Então, quando a gente estuda a natureza, a gente está estudando obras de Deus. Quando eu estudo sociologia da arte, eu estou estudando o ser humano e suas capacidades que Deus nos permite fazer, que é a produção artística. Então, quando a gente entende que as duas coisas, a revelação geral e especial, vêm do mesmo Deus, o que desde o Renascimento se chama a ideia de dois livros, a gente pega dois livros, a Bíblia e a natureza, e a gente pode ler esses dois livros e conhecer mais a Deus, a gente entende que ciência está assim tão desconectada da fé cristã, da religião, porque tudo vem do mesmo Deus. Então, a gente faz teologia para conhecer Deus através da Bíblia, e a gente pode fazer ciência para conhecer a obra de Deus através de outros métodos. E aí, ambos os argumentos foram escritos por Deus, caso dos dois livros, a natureza e a Bíblia. Ambos revelam Deus de maneiras diferentes, em diferentes extensões. Esses dois livros podem ser lidos individualmente, mas também podem ser lidos lado a lado, cada um iluminando o outro. Então, fé e ciência não é assim tão diferente. São métodos diferentes, são leituras diferentes. A gente está lendo dois livros diferentes, mas foram escritos pelo mesmo autor, por Deus. E aí a gente tem a ideia de integração. Bom, se Deus escreveu os dois livros, a gente pode pegar ciência e fé e misturar tudo, teologia, biologia, religião, né? E juntar tudo e fazer um bolo só. Vamos lá, o que vocês pensam sobre a ideia de integração? É possível uma integração da fé com a ciência? Se estudarmos a natureza através da ciência, vamos compreender mais sobre Deus. Todo mundo concorda totalmente? Vamos lá. O que é a ideia de integração? O modelo de integração, ele considera a ideia de teologia natural como foi proposta por Aquino. No início, digamos, ainda no período da Idade Média, a palavra ciência significava outra coisa. Então, o que as pessoas produziam era filosofia natural. Você fazia, né, tinha todo um estudo que significava o estudo da natureza. Então, teologia natural era basicamente como você poderia conhecer a Deus estudando a natureza. Então, você vai estudar, encontrar, digamos assim, os atributos de Deus na natureza. E isso se desenvolveu ao longo, né, dos anos. A teologia natural é um campo que ainda existe hoje, né, apesar de não ser exatamente como o que aquilo propôs, ela passou por várias reformulações. Mas a ideia de integração, ela ainda volta aqui nesse modelo clássico do Tomás de Aquino. E aí a gente tem a ideia de probabilidade, né, das justia no universo. Né? Deus criou o universo e a gente olha para o planeta Terra. Como a atmosfera foi, né, as porcentagens de oxigênio é o suficiente para a gente respirar, mas não demais, que aí vai ter demais e a gente morre. Né? A distância do planeta do Sol é uma distância perfeita. Se estivesse mais perto, vida não seria possível. Se estivesse um pouquinho mais longe, a vida não seria possível. Então, essa ideia de ajuste fino do universo vem colocando que, tipo assim, olha, a gente percebe, a gente estuda a ciência e a gente percebe Deus. A gente vai ver Deus. Se você fizer ciência, você vai ver Deus, e a galera do design inteligente está muito próximo desse modelo. E tem uma ideia de teologia da natureza que tem uma conexão maior com a formulação das crenças religiosas. Né? Então, se você estuda a natureza, você vai conhecer mais sobre Deus e você pode formar a sua crença religiosa a partir dessas informações que você recebe da ciência. E aí, o que McGrath vai falar sobre isso? Ele vai dizer que há diferentes camadas de realidade e cada campo do conhecimento explica uma delas. Então, a gente tem que ter cuidado com a ideia de integração. Por quê?
Fé e ciência estão analisando coisas diferentes da realidade. Né? É como se a gente tivesse várias camadas, né, na realidade. E aí, fé está olhando uma camada, né, a teologia, a revelação especial de Deus, está olhando uma camada. A ciência está olhando outra coisa. Porque a gente tem métodos diferentes. Né? A gente produz conhecimento de formas diferentes. Você pode, por exemplo, orar e ter uma experiência com o Espírito Santo e isso te fazer entender algo a respeito de Deus. Por mais que eu ore, enquanto eu estou fazendo a minha pesquisa, o Espírito Santo não vai me revelar os dados que eu preciso coletar. Eu preciso ir lá e coletar os dados. Então, a gente está olhando para camadas diferentes da realidade. Né? Imagina uma cebola, né? Várias camadas. É como se a ciência estivesse olhando uma camada e a gente está olhando para a mesma cebola. Nós temos um bolo, né? Um bolo é mais legal, né? Um bolo é como se a gente olhando o mesmo bolo. Mas cada um está olhando uma parte, está olhando, né, o glacê por cima, o outro está olhando o recheio, o outro está olhando a massa. A gente está olhando o mesmo bolo, mas se você olhar para o glacê e para a massa, você vai encontrar ingredientes diferentes. Né? Você vai encontrar informações diferentes. Então, a gente precisa ter cuidado com essa ideia de uma integração total entre fé e ciência. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre oração quântica. Né? A gente vai guardar as perguntas para o final. Então, a gente precisa ter cuidado com a ideia de integração. Né? A gente precisa entrar nisso com cautela. E aí, o último é o diálogo. Diz aí pra gente, o que vocês pensam sobre diálogo entre a ideia de diálogo. Então, há pontos de relação sobre isso e a fé do cientista influencia no modo como ele fala. Ih, tá vendo que tá meio... Tá meio diferente. Dá uma oscilada aí, ó. Será que influencia, gente? Então, a ideia de diálogo, ela considera pressupostos. Né? Em vez de a gente considerar o método que a gente está usando, ele dá um passo atrás e olha os pressupostos. Então, por exemplo, quando eu estou estudando minha sociologia da arte, eu estou olhando, né, para o ser humano, suas capacidades de criatividade. Eu sei que Deus deu para o ser humano a capacidade de criatividade. Não é a minha pesquisa que me dá essa informação, é a minha fé. Então, eu olho para a criatividade do ser humano a partir dessa compreensão. Eu não tenho um pressuposto de fé que me faz pensar sobre o meu objeto de estudo. Isso muda a minha relação com o meu objeto de estudo? De uma certa forma, sim. Criatividade é uma coisa muito mais importante para mim, quando eu penso, cara, Deus deu isso para a gente. Mas isso não significa que, na hora que eu estiver fazendo a minha pesquisa, eu vou ler a Bíblia em vez de coletar meus dados. Tá entendendo? Eu tenho pressupostos, mas o meu método é diferente, porque senão eu não está fazendo teologia. Você pode fazer uma teologia da criatividade, gente. Isso é legal, isso é legal. A gente trabalha junto. Então, a gente trabalha na questão de pressupostos. Então, lembra que eu falei de materialismo? A gente é um pressuposto que o cientista pode ter. Mas você pode ter pressupostos teístas. Pressupostos que entendem a presença de um transcendente imanente. Que entende que Deus criou o universo. Então, quando eu estudo o universo, eu estou estudando aquilo que Deus criou. E entender que questões penúltimas levam às questões últimas. Não, meu tempo está acabando, vamos lá. E as ciências podem ajudar na leitura do texto bíblico. A gente pode se informar através da ciência e ter uma leitura do texto bíblico mais rica. E aí a gente trabalha com a ideia de inteligibilidade e fronteiras. Então, assim, a gente está... Lembra que eu falei do bolo? A gente está estudando o mesmo bolo. Então, tem uma conexão com o que a gente está fazendo. Mas a gente está estudando, a gente está olhando camadas diferentes. Então, a gente precisa encontrar um momento em que essas duas coisas
convergem, como elas conversam. E aí, o McGrath ele apresenta a ideia de mapas. Você pode ter diferentes mapas da mesma região. Tem um mapa bem ali atrás da gente. Aquele ali tem um mapa, é o mapa do mundo. Você consegue ver alguma estrada, rodovia, algum lago, quantidade de pessoas, população? Porque aquele mapa ele te dá uma informação a respeito da forma dos continentes. Então, você pode ter diferentes mapas sobre a mesma região e cada mapa te dá um pouco de informação sobre aquele espaço específico. Então, o McGrath vai dizer assim, olha, que fé e ciência são como diferentes mapas de uma mesma região. Num mapa, você está olhando as rodovias, no outro mapa, você está olhando a topografia do espaço, no outro mapa, você está olhando para a mesma região, está olhando para o mesmo ponto, mas olhando informações diferentes. Então, cada mapa sonda a região, respondendo certas perguntas sobre elas e outras não. Podemos sobrepô-los para que suas informações possam ser totalmente integradas. Então, se a gente juntar todos esses mapas da mesma região, a gente vai ter mais informação. A gente vai poder saber mais sobre aquilo. Essa é a realidade. Então, se a ciência e a fé mapeiam a realidade de formas diferentes, a gente pode aproximar de informações para entender melhor o que é a realidade, o que Deus criou. Então, o que a gente pode dizer sobre a relação entre fé e ciência? Primeiro que a gente tem que entender que há diferentes contextos. Houve casos em que a gente viu conflito entre fé e ciência, houve momentos em que a gente viu uma integração, houve momentos em que a gente viu diálogo. Diferentes momentos ao longo da história, a gente percebeu essas coisas acontecendo. Então, não tem como a gente dizer assim, olha, não, fé e ciência sempre tiveram a mesma relação ao longo da história. A gente precisa também considerar que a palavra ciência e religião mudaram de sentido ao longo dos séculos. Então, por exemplo, como eu falei, na Idade Média, ciência era uma virtude, a virtude de estudar. E o que eles produziam era a filosofia natural. A palavra ciência, como a gente conhece hoje, ela passou a ter sentido depois, ali pelo volta do século XIX. Então, se eu abro um livro, por exemplo, Tomás de Aquino falando ciência, eu preciso, peraí, o que exatamente ele está falando aqui? Então, a gente precisa ter esse cuidado, quando a gente estiver lendo autores mais antigos, né, os teólogos, os filósofos cristãos de outros períodos, entender exatamente o que eles estão tentando falar sobre ciência e religião. E aí, o McGrath vai dizer que não existe um paradigma universal para a relação entre ciência e religião, seja teórica ou historicamente. E aí, a gente já está finalizando, eu queria perguntar para vocês, né, tem aí na interação, como vocês acham que a gente pode promover o diálogo? Né? Se não existe um paradigma universal entre fé e ciência, depende daquilo que a gente está fazendo. Então, a gente pode promover o diálogo entre fé e ciência. A gente pode, por exemplo, organizar eventos como esse, a gente pode fazer outras coisas para que a gente possa encontrar, né, evitar o conflito, né, entender que elas não são completamente independentes uma da outra e que a gente pode promover o diálogo, a gente pode encontrar, né, o diálogo. E aí vai entrar as respostas de vocês. Será que eu vou conseguir ver? Oi? Oi? Então, gente, eu quero ouvir de vocês o que vocês acham que a gente pode fazer para promover o diálogo entre fé e ciência. De repente, assim, organiza outro fórum. Ai, com respeito, realmente, a gente precisa entender as particularidades de cada um desses campos.
Vocês podem votar também nas respostas favoritas de vocês, sabe? Nossa, eu gostei muito dessa ideia do meu amiguinho. Vai demorar, né, para entrar. Então, a gente vai ter que encerrar por causa do nosso tempo, senão a gente vai atrasar muito. Essa é a bibliografia, tá? Quem quiser ler mais sobre esse assunto. Esses 2 últimos livros aqui são da vencedores, então você pode aproveitar o cupom de desconto 20%, especialmente para o nosso evento, olha que legal, e comprar os livros lá no site. Então é isso, gente, que eu quero compartilhar para vocês. Obrigada pela paciência, pela participação, tá? Pegou o celular pela câmera. Pegou pela câmera. Eu tinha falado com ele, a energia está desligada. Ah, sim. Foi. Já vai por parte da Então, gente, bom dia. Vamos continuar nossa conversa aqui, nessa Ciência e Fé. Eu sou a Soraya, a Vanessa já tinha me apresentado, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho. E eu vim falar com vocês aqui sobre cientista cristão, né? Cristão cientista. Será que um cristão pode ser cientista? Vou falar um pouquinho da nossa vocação como cientistas. Vamos ver se a gente consegue. Eu mandei PDF também para você. Só falar um pouquinho mais. Você está vendo que vai no sistema do quadro? Não, está vendo? Essa apresentação que estava no outro slide. E a dela. São 8 pontos dela. Essa é a apresentação dos slides. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui para ter uma cena. E aí eu já abri. Aí ela usa o daqui, entendeu? Eu já abri. Eu acho que estava mais rápido. Vamos ver. É o passador aí. Então, vamos lá, gente. De novo, né? Vou falar sobre cristão cientista. Yes.
Ó, tá vendo? Então, eu gosto de legal. Ah, não, gente, não vai lá, né? Mas foi legal. Pode botar isso, né? Então, vamos lá. Agora, estou vendo que está todo mundo animado, né? Falando contra isso. Vamos lá. Vamos pensar sobre isso, pessoal. Olha, a primeira imagem que eu trouxe aí para vocês. Eu queria que vocês olhassem para essa imagem. Não precisa falar, né? Não falem. Pensem o que vocês enxergam nessa imagem. O que vocês veem aí? Olhando essa imagem, eu escolhi o céu estrelado. Não dá, aqui está meio claro, né? Não dá para ver, mas tem muitas estrelas ali. Eu gosto muito do céu estrelado. A gente não tem mais oportunidade de ver isso. Eu não sei se alguém aqui já viu o céu estrelado assim, mas eu também tive. Então, quando eu era criança, eu vi o céu estrelado assim, porque eu ia para casa da minha avó, tinha pouca luz lá, a gente via essa coisa aqui, hoje em dia aqui, né? Eu vi, inclusive, essa mancha aqui, ó. Essa mancha era visível no céu. Infelizmente, agora a gente não vê. Então, você já pensou o que você enxerga e você vê? Daqui a pouco a gente vai voltar para essa imagem, tá? Então, a gente vai focar em questão cientista, ser ou não ser. Será que dá para ser uma questão cientista? A gente se depara, né, no nosso grupo, que a gente conversa sobre ciência e fé, com pessoas que relatam que a sua família ou a sua igreja, na hora que a pessoa diz vou para a faculdade, a família ou a igreja, né, muitas vezes fala: nossa, não vai não. Se você for para a faculdade, você vai se perder, você vai virar ateu, você vai deixar de crer. A gente está levando muito para lá nessa vida. Será que é verdade isso? Será que quando a gente vai para a faculdade, necessariamente a gente vai se afastar? Estatisticamente, é mostrado que realmente há muitas pessoas que se afastam da faculdade. Mas será que é a faculdade? Será que a gente tem que pensar em torno do que seria? Então, vamos lá, vamos pensar nisso. Aqui eu vou falar um pouquinho do meu trabalho. Eu, geralmente, nas minhas palestras, eu não gosto de falar quem eu sou, deixa para o host, para o anfitrião da reunião falar. Mas a palestra hoje é sobre isso, todo mundo tem que falar. Não tem jeito. Tá bom? Essa daqui é a parte da equipe lá no laboratório. Essa foto foi tirada lá no dia 21, eu não tinha falado. Aí a gente tirou, mas não estava todo mundo lá. Esse ano já entrou gente nova, né? Estou eu, as duas professoras, a Edilene e a Mônica. Eles são alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, iniciação tecnológica. E o que eu faço lá? Eu sou engenheira química. Como a Vanessa falou, eu sou mestre e doutora em engenharia de processos químicos e bioquímicos. Sou professora titular da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense. Lá eu dou aula de graduação, de pós-graduação, eu oriento alunos de mestrado, doutorado, de iniciação científica e tecnológica. Eu também coordeno esse laboratório de pesquisa que vocês estão vendo, né? Que atrás é o escritório, que na frente é o laboratório. E esse laboratório é o laboratório de tecnologia microbiana. Nós estudamos como os micro-organismos podem nos ajudar a produzir substâncias ou realizando processos que nos favorecem. Então, eu não trabalho com micro-organismos patogênicos, eu não sei nada de saúde, sou da área de tecnologia, de biotecnologia, e nós estudamos, então, processos microbianos, desenvolvemos processos como micro-organismos, tá? Eu trouxe aqui um textinho que eu uso na minha aula de graduação. Eu conto a história da Lili para mostrar para o pessoal que no nosso dia a dia a gente tem participação do micro-organismo e a gente às vezes nem percebe. Eu não conheço a linha para vocês, mas lá na aula eu leio a história, não vem com essas coisas marcadas, né? Eu leio a história para eles, peço que eles me digam o que eles veem aí de micro-organismo e depois aparecem as coisas marcadas para a gente ver se eles acertaram ou não. Então, no nosso dia a dia, a gente tem alimentos, né? Pão de queijo, pizza, a gente tem cosméticos, a sua calça desbotada, probióticos, antiácidos, vitaminas, tudo tem participação. Se você usa carne, gasolina, etanol, não importa, tem participação do micro-organismo, né? Os petronas.
Se você for McDonald's, você também tem pasta de micro-ondas, você tem pão, você tem queijo, você tem pires, né? Não sei o micro-ondas. Pois é, gente. Então, a nossa vida está cheia de micro-organismos trabalhando, componentes, compostos, substâncias que o micro-organismo faz e a gente às vezes não percebe. Então, espero que pelo menos isso vocês fiquem na cabeça, que o micro-organismo é bonzinho também. Não tem só aqueles que fazem mal, né? Aliás, a maior parte dos micro-organismos Não fazem mal, tá? Pois é, então, com isso, a gente já trabalhou no nosso laboratório. Eu queria também, antes de falar como é que eu, como cristão, vejo o meu trabalho de cientista mais propriamente dito, que ciência, pessoal, não é uma coisa simples de fazer, a gente estuda a vida da ciência. Tem gente que pensa que ciência senta na mesa e fica pensando assim, o sol é uma bola de fogo, é mesmo, o sol é jogo, escreve lá que o sol não é assim, não. A gente rala no laboratório. A gente estava avançado, a gente trabalha. Essa é a foto do laboratório, essa daqui é a foto do convite da inauguração dele. Vocês podem ver, está tudo vazio. Foi inaugurado em 2002, esse laboratório. E a gente fala muito com a pesquisa, né? A gente vai para a bancada, trabalha, verifica se está dando certo ou errado. Se está dando errado, a gente tem que começar de novo, tem que inventar outra forma, pensar de outra maneira, o que está acontecendo, né? E também a estrutura, gente, ela é tudo usada. Nós fizemos projetos de pesquisa, conseguimos dinheiro e construímos isso aqui. Esse laboratório, eu falo foi a partir do dinheiro de pesquisa. Não foi caído do céu, a gente ficou até nisso. E hoje em dia a gente está sustentando a laboratório também pesquisa. Se o avanço da matéria, o pessoal que a gente, somos nós que temos, nós, os pesquisadores, que temos que correr atrás do dinheiro para então, fazer pesquisa, pessoal, não é uma coisa simples e fácil. Mas a gente aprende também, né? A gente aprende a ser ativo, a gente aprende a pensar, a gente aprende a investir, a gente aprende muito. Daqui para frente eu vou falar de coisa boa, né? Aqui, voltou a imagem, pessoal. Então, o que será que eles pensaram? Eu não vou poder abrir porque a gente tem pouco tempo, né? Eu gosto muito de conversar com as pessoas que estão me ouvindo, mas a gente não tem muito tempo. Então, quando eu vou falar o que talvez a gente pensa, né? Pode ser que as pessoas olhando essa imagem tenham pensado, nossa, isso queria estar ali, não. Talvez você tenha pensado, nossa, água gelada, sei lá, parece, sei lá, filme de terror. Sei lá, pode ter pensado, essa água deve estar poluída. Pode ter pensado essas coisas horríveis, né? Eu, quando olho aqui, eu penso, que céu maravilhoso. Acho que muito você deve ter isso. Pode ter pensado também, gente, a árvore está pelada, mas mesmo assim está lindo, olha, lindo. Esse lugar escuro, que bom que eu vejo muita estrela. A água, olha, está refletindo a estrela no céu, está refletindo a estrela no céu, o negócio está bonito, né? Você pode observar essas coisas aqui e achar bonito, né? Agora, os cristãos, assim, eles observam a Deus. Eles olham assim e enxergam Deus. Vocês conseguem enxergar Deus aí? Pois é, né? A gente pode enxergar Deus. A gente pode enxergar como céu. Porque isso aqui fez, né? Você teve um disparado ali, um disparo bonito para ele fazer isso aqui. Um artista fotográfico. Só que, na verdade, a gente está fotografando a arte ou que é Deus. Nós olhamos isso aqui e vemos que bela. Deus é um Deus de beleza. A gente pode ter Deus criativo. Olha só, que lindo. A gente pode dizer, Deus é um Deus poderoso. Como que faz isso tudo? Deus é um Deus grandioso. Esse céu parece muito lindo. Então, nós pegamos como a Adriana falou, né? A gente tem que olhar, a gente olha a natureza e enxerga. Eu vejo só posso saber lá, mas eu vejo, olha só que coisa linda. Lá no laboratório a gente trabalha com
e com bactérias. Esses aqui são os laboratórios que são ou escrever na laranja, escrever laranja mofada, né? Ou mofada, mas eles são lindos, eles produzem muitas coisas interessantes para a gente. Isso aqui, pessoal, foi numa aula de formação da biologia. A gente isolou esse bicho, né? Nós falamos de isolamento, a partir de uma amostra de terra. E nesse período aí, que foi em 2022, teve tanta variedade que eu fiquei extasiada. Gente, que coisa bonita, olha só, quantas cores diferentes. E aí eu ordenei aqui de acordo com a cor, né? Vocês estão vendo que está ordenado mais ou menos com um degradê ali. E depois eu olhei atrás, né, nessa geleguinha aqui, essa geleguinha, tipo uma gelatinazinha, que era o meio de tipo de estresse. E a gente dá para ver, eles eram todos iguais, mas depois que o microorganismo cresceu, eu olhei aqui no degradê de cor também, porque o microorganismo produziu algo por leite. Gente, eu achei. Deus, olha. Pode ser que você olhe para isso e fala assim: nossa, que erva, né? Mas você isso, que nem lá naquela foto anterior, que escuridão. Então, não sei qual é o olhar, mas o meu é que lindo, gente. Nossa, como Deus é maravilhoso, uma diversidade, criatividade danada, e eles são tão bonitos, e eles fazem coisas diferentes. O que é isso? Eu vejo isso. Então, gente, às vezes a gente está tão cercado de nossas próprias contribuições, né, de coisas difíceis, ou os nossos carros, os nossos equipamentos, ou o nosso celular, que a gente não vê Deus mais. A gente não tem o céu estrelado para olhar. E a gente olha isso aqui, às vezes, né, nem dá pelota, tá? Eu olhando no laboratório, na minha pesquisa. Mas a gente vamos parar de olhar só para a gente conseguir, tentar ver de volta e para poder se sentir mulher, porque, sinceramente, gente, olhando isso daqui, a gente tem que se sentir pequeno. Então, a gente consegue se colocar no nosso lugar e colocar bem no lugar dele. E eu, quando eu olho isso aqui também, me sinto pequena. Senhor, quanta diversidade. A gente está muito acostumado com isso. Talvez você não tenha um fundo para você olhar, mas você não veja uma só estrelada. Mas você tem o seu amigo para olhar. Você tem o cachorrinho que você tem em casa, você tem a fruta que está dentro da geladeira. Olha quantas coisas lindas, belas, né, maravilhosas que Deus tem. E quando a gente olha mais de pertinho, pessoal, fica muito ainda. Olha só, esse é um fundo flamengoso também. Ele é feito de filamentos, né? E os fundos, eles têm essa florzinha aqui, que é como se fosse a sementinha da planta. Ali nasce as sementinhas do fundo. Olha no microscópio como ele fica mais bonito. E aí, pensa nas obras de Deus. Lá o céu estrelado, aquela coisa gigantesca, linda. Que a gente vai para o microscópio, lindo também. Então, o mundo de Deus é plagado de coisas bonitas. Veja como eu, como cientista, tenho uma oportunidade de mudar, né? Eu estou vendo coisas bonitas que vocês não veem. Eu estou vendo, porque eu vou lá no microscópio e vejo, porque eu faço ciência com esses fundos. E quem faz ciência tem essa oportunidade de estar próximo de coisas que às vezes os outros não podem estar. E dar glórias a Deus com essas coisas. Isso daqui desformador um pouquinho. Isso aqui também é muito legal. Essas fotos todas foram feitas pelos meus alunos, tá bom? Isso aqui é muito fundo, chama espécie de origem. A visão microscópica dele, vocês veem que essa florzinha dele é diferente do outro, né? Esse aqui é tipo uma mãozinha, um pincelzinho, do que esse de flores, e esse aqui é tipo uma coisa mais redondinha. Eles são diferentes. Essas fotos foram tiradas por uma aluna, e esse daqui era uma equação que o meu outro aluno chegou. Essa equação mostra como que essa enzima chamada beta-glucosidase é produzida por esse fungo em função de mudança de algumas coisas, a concentração de nitrato de sódio, a concentração de sal de leite e a concentração inicial de fibras. Então, se a gente mudar esses componentes aqui do meio executivo, a produção dessa beta-glucosidase se muda. Porque é um ser vivo, é um ser muito complexo. A gente está no laboratório trabalha com questões. Então, se você mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o que ele faz vai mudar. E é isso que a gente estuda.
como é que eu vou produzir muito, mudando as coisas que eu coloco ali para ele sobreviver, tá? Só que isso, gente, pode ser expresso numa equação matemática. Vocês já pensaram nisso? Você escreveu um ser complexo como um microorganismo, com uma equação matemática. Isso também é de catequese. Quando eu me deparei com meu doutorado, também fiz modelos matemáticos assim. Quando eu olhei aquele modelo, eu pensei, Senhor, como a sua natureza tem ordem? Como a sua natureza é racional? Porque eu consigo prever o comportamento de um ser vivo tão complexo como um modelo matemático. Como é que a matemática consegue prever algo que está se passando dentro do ser vivo? Então, eu tenho coisa que não dá para entender. A matemática é um negócio tão abstrato. E ela se interage com a natureza. Como é isso? É algo fenomenal, porque às vezes a gente passa por essa perspectiva e mostra como esse mundo tem ordem, como esse mundo é racional. E a característica de Deus, que também é um ser de ordem, é um ser racional. Agora, Deus, né? Eu contei assim um efeito ali, mas sou eu. E eu quis dizer que às vezes a gente fica mais maravilhado ainda, porque nós estamos conduzindo a pesquisa por um lado que a gente está achando que vai dar certo, e de repente dá um negócio inesperado. A gente tem que parar tudo e fazer um corte novo, mediante os dados que a gente teve ali. Bom, tá pensando que era assim, e agora eu vi que não é bem assim, como será então? Aí eu vou para outro lado, né? E é o que a Adriana falou, que a gente lê a criação de Deus. Eu não sei as coisas que estão ali. Eu estou fazendo meus experimentos para saber como é. Né? Então, a criação de Deus está ali para a gente ler. E é isso que a gente faz no laboratório. Eu não sei o que vai acontecer. O experimento é para isso. E, de repente, eu me deparo com algumas coisas que eu não esperava. Essa aqui foi uma delas. Né? Para vocês, é uma bolinha aqui. Mas, parece uma uva branca, né? Não tem nada dentro, ó, a gente abriu. E isso daí é uma estrutura de fungo também. E eu não esperava que isso acontecesse, porque realmente estruturas assim, esféricas, o fungo faz. Mas eu nunca tinha visto desse tipo. É um fungo novo que a gente está utilizando, e ele faz uma estrutura bem diferente. E eu fiquei, nossa, eu tinha visto isso, que maravilha, né? Com um maravilhamento no laboratório. Os alunos não estavam nem entendendo direito porque não estava daquele jeito, né? Porque era muito interessante. Gente, o que é isso? Eu não sabia que isso era possível. E então o fungo fez. É isso que acontece. E a gente também, quando está estudando a natureza de Deus, a gente se maravilha. A gente não espera que aquilo ali é tão legal. Olha só como ser cientista é bom, né? Não, fala sério, gente. Fala sério, é muito legal. Pois é. E aí, eu só posso dizer isso para Deus, gente. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Que nem o salmista disse, né? Se a gente olha lá no céu, a gente vê aquela coisa maravilhosa, eu também olho para os bichos que se possam ser isso. Eu glorifico a Deus quando eu olho essas coisas. E mais, o salmista fala que dia após dia eles continuam a falar, noite após noite eles se tornam conhecidos. Não há som, nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Essa é a versão em inglês, tá? O que é isso? Não fala nada, né? Não tem boca para dizer assim, olha, eu fui criado primeiro. Olha como eu sou bonito. Não tem. Mas a gente olha e vê essa beleza toda. E a beleza da criação, do próprio Deus é conhecido por todo mundo. Eu também, lá na minha pesquisa, não tenho céu estrelado, mas eu tenho visto, né? Posso dizer que é o céu estrelado? Isso aqui é uma placa de pele. É uma plaquinha de 10 centímetros de diâmetro, de vidro. Aqui a gente coloca no meio de um motivo, um pouco mais de areinha também, e coloca a amostra que a gente tem ali. Você tem uma amostra de terra, 1 grama de terra, diluído em 1000 litros. E nasceu esse monte de coisa aí. Nasceu esse monte. Cada montinho desse daqui são muitas células microbianas juntas ao longo da gente enxergar a célula que tem.
E cada pontinho, então, é um microorganismo diferente. Olha, parece um céu estrelado, né? Podemos dizer? E aí eu posso dizer assim, ó Senhor, que variedade de coisas criaste. Puxa, são 104, vamos dizer. Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de tuas criaturas. Olha quantas criaturas até microscópicos, né? Que a glória do Senhor permaneça para sempre. O Senhor tem prazer em tudo que criou. Cantarei ao Senhor enquanto viver. Louvarei o meu Deus até meu último suspiro. Todos os meus pensamentos que sejam agradáveis do Senhor me livrarei. Então, é bom sim, eu tenho essa oportunidade de ver coisas que as pessoas normalmente não veem. Da glória a Deus por isso. Mas, gente, então, antes de eu continuar, eu queria só dizer para vocês que eu não estou sozinha. A gente tem alguns aqui relatos de cientistas cristãos que foram publicados. Se vocês quiserem ter como que essas pessoas pensam em relação aos seus pesquisas, nós temos 2 livros. Esse aqui, Verdadeiros Cientistas de Verdadeira Fé, publicado pela Receptores, Novos Marcos. Deve ter no material que a Adriana e o cupom de desconto, hein? E esse aqui, o teste da fé, foi um pré-ABC2, né? O pessoal da Academia ABC2 hoje foi que liderou essa trazida desse livro aqui no Brasil. Então, esses 2 aqui relatam eles, a gente tem aqui encabeçando Francis Collins aqui. Francis Collins foi o diretor do Instituto Nacional de Saúde americano. Ele é um instituto muito poderoso. É esse cara aí que toca guitarra no culto. Se vocês procurarem o nome dele, vocês vão ver a imagem dele no culto tocando guitarra, louvando o Senhor. Esse cara poderoso que sobreviveu a 3 presidentes americanos. Ele foi o diretor por 3 presidentes, o que é difícil. Né? Agora ele se aposentou. Agora, gente, tudo isso de maravilhoso, eu ainda tenho pessoas que não enxergam que isso é tão maravilhoso assim. Por aquilo que a Adriana falou. O meu pressuposto faz eu olhar. Nós cremos que Deus é o Criador, quando a gente olha, a gente enxerga. Mas tem todo mundo que enxerga. E Paulo, em Romanos 1, fala que, né, sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele é tão evidente, mesmo tudo que ele fez desde a criação do mundo. Por meio de tudo que fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Então, olhando a natureza, a gente pode ver Deus. E as pessoas não têm desculpas para não enxergar Deus. Porque os atributos, por mais que ele seja visível, os atributos dele visíveis podem ser vistos. Mas nem todo mundo vê. Então, a gente tem que pensar também nisso. Né? Por que eu enxergo os outros não? E aí o Paulo continua. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não me adoraram, nem me agradeceram o que eu estava fazendo. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou escurecida e confusa, dizendo-se sábios, não dava-se. E isso é verdade mesmo. Eu falei que o mundo tem ordem, que a gente pode ver o modelo matemático possível de ser feito. Mas os cientistas se baseiam tudo na ordem. Tudo na ordem dos experimentos. A gente repete o experimento igualzinho e ele tem que dar o mesmo resultado. Significa que a gente se baseia na ordem do universo. Mas mesmo assim, as pessoas não enxergam. E elocubram ideias todas, como o Paulo fala, para explicar o óbvio que é a presença de Deus, tá? Então, para eu terminar aqui, eu só quero dizer que nossa função na universidade, como ciência, e até todos nós aqui, é isso aqui, ó. Ouçam, uma voz clama, abram um caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra do sol. Aterrem os vales, nivelem os montes das colinas, né? Tirando o tronco no meio do caminho. Endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. Texto de Isaías 40. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que lá, no meio de vários cientistas, seja uma estrada deserta, né? Uma estrada cheia de montrões. Mas nossa função, como estão cientistas lá, é aplainar o caminho, é tornar reto para que o Senhor possa ser visto, para que a glória do Senhor possa ser vista. Talvez aqui, né,
deve ter vários seminaristas aqui, alguns missionários, outros pastores, não sei, talvez tenha pastores que queriam. Talvez se vocês forem lá na universidade falar para o doutor, ele não vai te ouvir. Mas eu, como doutora, provavelmente posso apresentar Deus a ele, porque eu sou como ele vai me ouvir. Veja como a função de pessoas na academia é importante. Além disso, toda a glória que eu dou a Deus, quando eu vejo aquilo ali, é importante, porque Deus é merecedor de toda a glória, coisa que outros cientistas da fé não vai fazer. Então, eu espero que vocês agora tenham passado a pensar que fazer ciência é uma coisa muito boa para cristãos. E glorifiquem cada vez mais a Deus olhando com todas as obras dele. Bom, esse aqui é o meu e-mail, é o meu e-mail pessoal. Não estou colocando o e-mail da UOL, porque eu não vou representar a UOL hoje, né? Mas, se vocês quiserem, tá. Obrigada, pessoal. Bom, obrigado. Obrigado, Adriana e Sorelli, pelas falas de vocês. Agora chegou o momento da gente abrir para as perguntas. Então, eu vou pedir para quem tiver pergunta, se organizar aqui do lado numa fila. E aí, enquanto vocês vêm para cá, eu vou apresentar, queria, aliás, dar 2 avisos, né? O primeiro é que tem um QR Code em algum lugar, deve aparecer. Nesse QR Code vocês podem acessar para explorar um pouco mais sobre esses temas, caso vocês tenham se interessado. E também, para aqueles que querem ir um pouco mais a fundo no assunto, vocês têm disponível também um curso introdutório da ABC2, com 10 horas de aula. É gratuito, é online, vocês podem fazer de imediato, se quiserem, espero chegar em casa, né? Então, tem esses 2 materiais disponíveis para vocês, eu indico muito que vocês acessem, tá? Vai aparecer o QR Code em algum momento, aí vocês vão conseguir acessar por aí. O link para o curso introdutório da ABC2 vocês também encontram nos materiais do QR Code. Aqui, aí. Bom, não temos perguntas? Ah, tem uma pergunta. Não tem. Ah, tem. Bom dia a todos. Quando a Adriana falou, né, dos 4 modelos que a gente pode interagir com a ciência, né, o último modelo, o modelo do diálogo, ela falou ali na questão dos pressupostos, né? Quando eu olho, pegando o exemplo aqui da Sorelli, quando eu olho para aquela paisagem, né, de acordo com as experiências anteriores ou com aquilo que eu creio, eu posso observar aquilo de determinadas maneiras. Se eu tive, sei lá, uma experiência bacana assim, na minha vida de acampar com família e tal, se eu chego ali, eu lembro disso, eu olho para aquilo de um jeito. Né? Se eu fui assaltado numa situação dessa, eu olho de outro jeito. Né? Se eu creio em Deus, eu olho de outro jeito. Se eu não creio, eu olho de outro jeito. Né? E aí, quando a gente vai para esse diálogo entre pessoas que olham determinada coisa, né, de perspectivas diferentes, a pergunta é como, né, no final das contas, a gente acredita no nosso pressuposto e entende que o pressuposto do outro está errado. Né? Como fazer esse diálogo sem sair dali, né, do lado oposto, entendeu? Como a gente não partir para o campo, para o outro lado, entendeu? Não, mas Deus não existe por causa disso, disso, disso. Não, mas ele existe por causa disso. Tá? E como ter esse diálogo sem entrar numa briga, né? Por aí. Então, é uma coisa
É uma coisa difícil mesmo, né? A gente tem que ter muita sabedoria, muito respeito. E eu vou dizer para vocês, não é só cristão e ateu que briga disso, não. Tem cristão e cristão também que brigam, né? Também tem. Sério, porque tem visões diferentes. E às vezes a gente briga com outro irmão. Então, olha, falando de irmão, gente, vamos sentar e conversar, né? Se a gente não consegue conversar nem com o nosso irmão, vai conseguir conversar com um não crente? Não dá. E tudo é com base no respeito. O outro tem uma visão um pouquinho diferente, mas ele tem a mesma base de fé que você. Ele crê em Deus que é o Criador, ele crê que Jesus Cristo é o Salvador, ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Parte disso. E aí discute o diferente. Então, acho que também na academia a gente pode fazer isso, não é partido igual. Como eu falei, a gente não se baseia na ordem lá, quando a gente faz experimento. É isso. Eu faço um experimento e eu repito várias vezes. E eu sei que tem que dar igual. Eu acho que todo mundo aqui percebe que quando a gente faz a coisa igual, tem que dar igual. Se você fez o bolo igualzinho, ele tem que dar igual. Se ele não deu igual, se ele solou, aí você já sabe que algo foi diferente, né? Você abriu o forno antes, sei lá, alguma coisa. Você sabe que algo foi diferente, porque se você tivesse feito tudo igual, tinha que dar igual. Essa é no laboratório. Então, isso a base da ciência é a ordem. E de onde vem essa ordem? Então, você pode começar nisso. Pegar coisas em comum e começar a conversar, e minar o campo, né? E falar, mas como é que você explica essa ordem? E eu acho que é por aí. Eu acho que você tem que pegar as coisas que são iguais, que você concorda, né? Tanto quem enxerga Deus quanto quem não enxerga Deus. E, gente, tem que lembrar também uma coisa. A gente enxerga que é Deus porque nós temos a Bíblia. Eles não têm. A natureza, como a Adriana falou, a revelação geral, e Paulo fala também, né? A revelação geral mostra que existe algo maior. E que a gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha. Peraí, o que é isso? De onde que isso surgiu? Que coisa grandiosa. Eu sou um nada aqui perto disso. Como que é isso? Mas saber que é o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é porque ele se revelou. Senão a gente não ia saber, porque nós não temos essa capacidade de ver além, né? Ele que se revelou. Por isso que a gente precisa da revelação especial, que é a Escritura. Pensando nisso, eu acho que a gente consegue ter mais respeito com o outro que não entende ainda que Deus é o Criador, que todas essas coisas são criadas por Ele, que Ele precisa desse Criador. Então, eu acho que por aí. Eu não sei se eu respondi. Dando continuidade a isso, voltando também o que eu comentei na minha fala, a gente sempre pensa que questões penúltimas levam a questões últimas. Isso significa o quê? Quando a gente está olhando para questões por exemplo, como as estrelas brilham, ou como elas surgem, ou como os fungos se desenvolvem, são questões que a gente chama de penúltimas, né? De como as coisas funcionam, né? Como a chuva cai, de onde vem, por que isso acontece, né? E durante muito tempo, você tem a humanidade fazendo essas questões, né? De onde vem, né? Tanto que se você olhar, por exemplo, cosmologia antiga, eles vão dizer que tem um oceano no céu, né? E a chuva vem de lá. Então, assim, essas questões penúltimas, né, de o que é a realidade, como as coisas funcionam, são questões da ciência. Mas essas questões penúltimas podem nos levar a questões últimas, por exemplo, mas por que acontece desse jeito? Né? Quem que fez a coisa acontecer dessa forma? Né? E a gente, como cristão, a gente tem essa consciência de que essa resposta está em Deus. Então, há vários momentos em que cientistas vão olhar para a natureza, estudar a natureza e vão se deparar com questões últimas, né? Mas como isso, sabe, tipo, como isso ficou tão perfeito assim, uma coisa incrível, né? Por que é desse jeito? Será, né, uma mente por trás disso? E cada um vai dar uma resposta, né? Não, o universo, o cosmos é perfeito, alienígenas, sei lá, o que você, né? E é uma oportunidade que a gente tem de estar ali no laboratório junto, de estar ali trabalhando junto,
de falar, olha, tem uma resposta para essa sua questão última, que é Deus. Então, a gente consegue ter essas oportunidades de compartilhar a nossa fé, porque a gente está partindo da ciência, a gente está trabalhando com os mesmos métodos. Né? Eu não tenho um método especial de coleta de dados porque eu sou cristã. Eu trabalho com os mesmos métodos que os meus outros colegas que fazem sociologia. Mas quando a gente está pensando sobre, nossa, né, a criatividade, olha que interessante como o cérebro humano funciona e tudo mais e tal, eu tenho uma resposta para isso, que é diferente do meu colega que não é cristão. E eu posso aproveitar esse momento para apresentar essa resposta, para apresentar Deus. Para isso, a gente precisa, né, eu sempre falo nas aulas, de virtudes. Né? A gente precisa das virtudes intelectuais, humildade, mente aberta, coragem. A gente precisa dessas virtudes no meio acadêmico para que a gente possa conseguir fazer esse diálogo, para que a gente possa promover esse diálogo, né? Então, assim, eu não estou ali para evangelizar, mas eu vou ter oportunidades em que eu assim, cara, eu posso falar de Jesus aqui, né? Eu posso aproveitar esse momento e falar e compartilhar, né? Eu lembro que eu tive uma conversa com uma colega de mestrado, né? A gente estava falando sobre arte, né? E o papel da arte na sociedade e tudo mais. Eu citei Huckmacher, né? Ele é um historiador da arte, né? Ele era crítico de arte também. E ele é cristão, e eu citei o trabalho, olha, ele tem um crítico, historiador de arte e tal, o Mark, ele vai dizer que o papel, o lugar da arte na sociedade é esse e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí ela, nossa, que interessante, né? Ele tem uma visão diferente. Ele entendia dessa forma porque, para ele, a arte é uma possibilidade que Deus nos deu. Então, eu tive ali um momento para falar para ela sobre isso, né? Por quê? Porque a gente estava discutindo teoria em sociologia da arte, né? Mas a gente conseguiu chegar nesse momento dessa conversa. A gente precisa entender que existem momentos em que a gente vai ter essa possibilidade, né, de falar e também vai ter momentos em que a gente não vai ter essa oportunidade e que a gente precisa voltar para as questões penúltimas, né? Até que a gente tenha uma oportunidade de falar dessas questões últimas. Mas uma questão principal é você fazer o seu trabalho como para Deus. Né? Quando eu estou ali pesquisando, coletando dados, né, para a minha pesquisa, eu não estou fazendo aquilo ali só por um título, né? Agora eu tenho um diploma, ou pelo reconhecimento que eu vou publicar, e aí, né, vamos citar meu trabalho e tudo mais. Não, eu estou fazendo aquilo ali porque Deus é glorificado na minha pesquisa. Então, quando eu faço uma pesquisa de qualidade, bem feita, sabe? Com método, né, desenvolvido e tudo mais e tal. Eu vou falar de método, porque eu sou professora de metodologia. Então, gente, método é importante para glorificar Deus também. Então, são momentos em que as pessoas veem o meu trabalho e falam assim, nossa, e você é crente? Né? Principalmente na área das humanas, e você é crente? Sim. Né? E aí você tem essa oportunidade também de falar, né? Quando a gente glorifica a Deus, as outras pessoas vão ver isso. E elas também vão poder dar glória a Deus. Então, quando a gente faz uma pesquisa com excelência, em que a gente se debruça sobre o nosso objeto de estudo, e a gente se dedica àquilo, a gente está glorificando a Deus, a gente também está dando testemunho. E aí as pessoas vão nos ouvir, porque elas entendem, cara, a Sorelli sabe realmente desse assunto. Então, eu vou escutar o que ela tem para dizer. Né? Quantas vezes eu, durante a graduação, ficava assim, nossa, professora tão inteligente, e de repente, meu Deus, ela é crente, sabe? Eu ficava assim, caraca, que legal, né? Porque a Escola de Belas Artes não somos tantos, né? Somos poucos. E eu falei assim, nossa, ela é tão inteligente, né? A aula dela é muito boa e tal. E os outros alunos também percebiam isso. Então, era um testemunho. Nem sempre a gente vai ter a oportunidade de evangelizar, mas a gente sempre está dando testemunho quando a gente está nesses espaços. Então, a gente pode pensar sobre essas questões, né? As questões penúltimas que nos levam às questões últimas. E como a gente precisa das virtudes para saber conduzir esses diálogos.
A gente está falando muito da academia, né? Mas isso pode ser uma coisa do dia a dia de todo mundo. Eu vou contar uma experiência de um amigo meu lá da minha igreja, e ele diz que quando ele estava na escola, ele conheceu a atual esposa dele na escola. Ele não era cristão, ele execrava os cristãos, mas ele olhou aquela menina lá que era super estudiosa, sabia muito, tirava boas notas, sabia tocar flauta, e ele falou, mas como? Ele é melhor aluno na sala e ela é crente, o crente é burro, né? Que a gente tem essa fama, né, de ser burro. E ele falava, gente, mas ele é melhor aluno da classe, como assim? Eu quero saber mais sobre esse Deus. E foi assim que ele se converteu. Então, isso que a Adriana está falando pode ser em todos os níveis, tá bom? Pessoal, nós temos mais 5 minutos. Temos mais perguntas? Pode. Consegue. Passa um pouquinho alto. Então, vou ficar de pé. Então, bom dia a todos, né? Meu nome é Selma Petra, professora, eu também sou professora titular da UF. Eu sou da Faculdade de Enfermagem e estou tendo a honra de estudar aqui no Betel atualmente, né? Me aposentei e vi. E, assim, eu anotei coisas importantes que eu preciso, não é nem pergunta, eu preciso corroborar com o que foi falado, até para os meus colegas também, né, verem a importância da ciência e esse diálogo que pode existir entre a ciência e a religião, né, e a fé, né. E eu anotei aqui, a ciência realmente é difícil de fazer, nós ralamos muito, né, eu me aposentei, acabei de me aposentar, eu tinha um laboratório de estudo acerca do envelhecimento na universidade. Então, ralava muito para manter esse laboratório, né? Ficava lá no Mequinho, né? Eu tive a oportunidade de orientar vários alunos da farmácia, no doutorado, no mestrado, e, assim, esse laboratório era difícil de manter, mas eu via com clareza, sabe, colegas, irmãos, que nas minhas pesquisas acerca do envelhecimento, eu via com clareza e repetia várias vezes esses experimentos de como a fé influencia na saúde, principalmente na saúde mental do idoso. Via muito isso acontecer, e era a oportunidade que eu tinha de chamar a atenção dos meus mestrandos e dos meus doutorandos, para que eles observassem. Eles faziam uma pesquisa e não atentavam para esses detalhes, de como havia uma relação, e há uma relação direta entre fé e saúde, principalmente no envelhecimento. E eu repetia, fazia com que eles repetissem isso, e tive a oportunidade, professora, de ver, fazer ciência no envelhecimento e publicar esses resultados, pontuando como há uma diferença, assim, estrondosa no envelhecimento quando o idoso professa uma fé. Como influencia na melhora da saúde, na melhora até mesmo do entendimento acerca do que está acontecendo com ele em determinadas situações. Então, eu tive a oportunidade de fazer isso várias vezes, sabe? E a estrada é difícil mesmo, né? A estrada entre doutores, principalmente aqueles que não professam fé, que não são crentes principalmente, é difícil, porque, queira ou não queira, vou dizer para vocês, colegas, o pesquisador cristão, ele desponta de uma tal forma, né, que é visível e, às vezes, é questionado por que consegue determinadas coisas e o outro não consegue e faz a mesma coisa até às vezes. Lógico, eu tenho uma explicação, é Deus, não é? Então, assim, nessa perspectiva de estimular até os colegas mesmo a verem a importância da ciência e essa relação, que nem sempre é tão afinada, mas que ela é possível. Então, precisa fazer pesquisa e nós, assim, publicarmos essa pesquisa. Precisamos publicá-las.
mesmo dentro da teologia, nós temos que fazer publicações para mostrar para o mundo que o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas e da ciência também. Então, era nessa perspectiva, e parabenizar. É muito importante e é gratificante nós vermos professores, alunos da UF partilhando esse conhecimento, né? E dizer que eu vou, com certeza, entrar no grupo, que eu já tinha ouvido falar, mas assim, não tive a oportunidade de compartilhar, né, com os professores, os alunos do ABC, né, que eu sempre ouvi falar na universidade, mas eu nunca tive a oportunidade. Então, parabéns ao Betel também pelo evento, que é algo muito importante, pelo menos para nós, não é? Obrigada, professor. Desculpa. Bom, pessoal, o nosso tempo de perguntas acabou. A gente fica para tarde, pode ser? Tá bom. A porta da arte também fechou. Cheguei a tempo. Bom dia ainda, né? Bom dia. Bom dia ainda. Eu quero fazer um caminho um pouco inverso na questão, né? Meu nome é Humberto, eu sou professor de geografia, né? Então, eu trabalho diretamente na escola, então, basicamente, lendo e pesquisando e estudando o que os cientistas falam, né? Produzem, e trazendo isso para dentro da sala de aula, onde a gente faz a formação com o aluno, né? A questão é assim, eu já tive várias experiências, mas não vou contar as experiências, eu vou fazer uma forma de pergunta, né? Se vocês acreditam que é possível, por exemplo, você trazer uma pessoa que está lendo algo que é uma produção científica, né, muitas das vezes não ligado diretamente, por exemplo, às questões relacionadas à fé cristã, mas você conseguir trazer essa pessoa de uma cosmovisão, né, uma visão de mundo relacionada à ciência, para fazer com que ela venha para dentro da Bíblia, que ela consiga olhar os textos bíblicos e encontrar ciência dentro do texto bíblico, né? Então, você traz ela tem uma visão, por exemplo, sobre o início de tudo, como tudo foi criado, né? A teoria do Big Bang, e tentar mostrar isso dentro da Bíblia para ela. Ou aquela parte, por exemplo, que fala que a Terra, tem uma parte que fala que a Terra, por exemplo, ela não havia chovido antes, havia um vapor subindo da Terra, e trazê-la para dentro da Bíblia com isso, né? E essa pessoa acaba crendo, né? Na minha experiência, por exemplo, só para dar um rápido testemunho, eu já vi pessoas que viam e faziam a leitura dos textos, né, da ciência produzida aí pelo mundo secular e se tornarem cristãos, e encontrarem isso dentro da Bíblia. Eu gostaria de saber se vocês, a opinião de vocês, se isso é possível fazer essa ponte, porque como é uma instituição que trabalha realmente com a formação de pastores e professores, né, para as igrejas, como é que essa pessoa que está aqui dentro poderia fazer isso, né, e fazer as pessoas crerem na Bíblia, trazendo um tema que está lá dentro da questão secular? Sim. Então, a resposta para essa pergunta vai acontecer agora de tarde, na palestra do Domingos, lendo Gênesis com cientistas. Então, ele vai falar justamente dessa relação entre da Bíblia, né, com a questão da ciência. Mas, caso você não possa ficar, né, no período da tarde, e você não vai poder assistir a palestra do Domingos, eu vou dar uma pequena palhinha, né? A gente precisa entender que a Bíblia não é um livro de ciência, né? Ela é um livro que registra a revelação de Deus para a humanidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado em olhar a Bíblia e querer procurar ciência ali dentro, né? É porque a galera não estava preocupada em descrever essas coisas, né? O que o texto tem para nos dizer é sobre Deus, sobre a nossa relação com Deus, né? Sobre como Deus criou todas as coisas, como o pecado nos afasta de Deus e como Cristo nos traz de volta para essa relação, nos salva e nos levará, né? Apocalipse termina com novos céus e nova terra. Dito isso,
tem descrições de fenômenos naturais na Bíblia que a gente pode estudar, né? Até porque são descrições de fenômenos naturais, a gente pode olhar para eles e pensar, nossa, como isso poderia ter acontecido, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado de querer provar a ciência com a Bíblia ou querer provar a Bíblia com ciência, né? Tipo, assim, sempre aparece um clickbait, né? Tipo, a ciência prova que a Bíblia está correta e tal. A gente não precisa dessa prova, irmão, a gente tem fé. A Bíblia está certa porque é a revelação de Deus. Se a ciência está dizendo que, nossa, né, arqueologia, sei lá, aquilo realmente aconteceu, amém, mas eu já sabia, né? Eu não precisava disso, eu já sabia que acontecia. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, de querer, eu vou fazer ciência para provar que a Bíblia está certa, né? A Bíblia está certa porque é a palavra de Deus, né? Então, a gente pode, de repente, né, tem vários relatos de trabalhos artísticos na Bíblia, por exemplo, né? Salmos é um livro inteiro só de música, né? Cânticos é um poema gigantesco, tem poesia em vários momentos da Bíblia. Então, eu posso, né, de repente, para os meus amigos das artes, né, mostrar textos que são poemas, né, que são poesias, que são letra, que é música. Mas eu não posso, né, dizer assim, não, tá vendo, isso aqui significa, né, provar alguma coisa, né? De repente, isso pode fazer que a pessoa se interesse em ler a Bíblia, se interesse em conhecer, mas a gente precisa ter esse cuidado, né, de querer provar uma coisa com a outra, né? A gente não precisa da ciência para provar que a Bíblia está certa, né? Se fosse assim, imagina a galera lá da Idade Média que não tinha o conhecimento científico, e não ia ter crente, né? Tipo, né? Imagina, né? A igreja primitiva não tinha produção científica e todo mundo creu que é a palavra de Deus, né? Mas a gente precisa entender que as descrições de fenômenos, né, ou da natureza que a gente tem na Bíblia, não são descrições científicas. Então, às vezes, eles usam uma linguagem poética para falar de alguma coisa que é completamente diferente de como a gente descreve fenômenos naturais hoje, porque a gente tem métodos científicos. Então, a gente precisa ter esse cuidado de querer encontrar ciência na Bíblia, tá? Então, só uma palhinha, né? O Domingos vai poder falar sobre isso, né? Do físico, pastor, doutor, tem todas as qualificações, né? A unção crente, né? Tem todas as qualificações, a unção especial, né? Porque também é pastor, então tem uma unção especial também, né? Para falar sobre esse assunto. E aí, de tarde, é a primeira palestra da tarde. Então, se você puder ficar mais um pouquinho com a gente, você vai poder aprender mais sobre esse assunto. É só mesmo o respeito entre as áreas, né? São conhecimentos diferentes, tanto que a gente já falou aqui algumas vezes que só o conhecimento científico não basta, a gente precisa do conhecimento das escrituras também, revelação geral e a revelação especial, para a gente entender que foi Deus que fez isso tudo. Então, são conhecimentos diferentes, tem métodos de estudo diferentes, o que Deus quer falar para a gente através de cada conhecimento é diferente. Então, esse cuidado todo que a Adriana falou. E vamos ver o que o Domingos vai trazer, né? Vamos manter a mente aberta e aprender com ele hoje de tarde. A gente tem mais uma pergunta, né? Pessoal, infelizmente, essa vai ter que ser a última, porque a gente vai fazer uma pausa para o almoço ainda. Mas vamos ter mais tempo de pergunta à tarde, tá? Eu pensei que ia ter um tempo de jejum e oração. Gente, bom dia. Eu sou o Eduardo. Eu queria voltar à questão do pressuposto da fé levantado pelo Leandro, né? Ontem, eu participei de um evento na Secretaria de Educação e Cultura em São Gonçalo sobre preconceito religioso e racismo. E tinha eu de pastor, um outro pastor amigo meu, e o pessoal de religião de matriz africana, tinha 2 indígenas, pessoal do catolicismo e tal, né? E chegou um momento em que eu tive que intervir, apesar de eu não ser a pessoa que estava, né, à frente do trabalho, eu tive que intervir. Por quê?
porque os ânimos se alteraram para além do que deveria se alterar, e eu entrei com a seguinte questão: por que que os ânimos se alteram? Porque você deixa de discutir o sagrado para discutir o pressuposto da fé. E aí, quando você discute o pressuposto da fé, você está defendendo o seu ponto de vista e o sagrado vai para o espaço, né? Então, aí a partir disso, eu queria voltar à questão do Leandro, né? Porque se historicamente o pressuposto da fé é um instrumento de conflito. É um instrumento de conflito. Então, assim, duas questões. Primeiro, existe pressuposto da ciência? Essa é a primeira questão. A segunda questão, até que ponto o pressuposto da fé, uma pesquisa científica, vai dar originalidade à pesquisa e honestidade? Então, de tarde, não, tô brincando, gente. Vou passar todas as perguntas. Vou passar, essa vai ser do Léo. Né? Não, sobre a questão de pressuposto da ciência. Normalmente, quando a gente está falando de ciência, a gente se apega muito à questão de método, né? E é claro que o método é importante, que é como você vai desenvolver, né? E como você vai desenvolver conhecimento. Mas, às vezes, não é muito comum a gente falar que existe filosofia da ciência, que é uma área que eu me interesso muito. E esses pressupostos que a gente encontra na ciência, eles estão ali, né? Na filosofia da ciência. E existem diferentes filosofias da ciência, né? Digamos assim. Então, por exemplo, como eu citei, né? O materialismo, né? Pode ser um pressuposto de um cientista. Ele não da ciência em si, mas da pessoa que faz ciência. Então, existem outros, existe o historicismo construtivista, existe o positivismo, existe o realismo crítico, que é o qual eu trabalho. Então, existem diferentes pressupostos filosóficos que podem embasar o processo de se fazer ciência. Então, isso vai depender mais ou menos, né? Existem alguns que são mais, digamos assim, que são mais comuns em algumas áreas do conhecimento, né? Principalmente nas humanidades, é mais comum você encontrar pessoas que aceitam o historicismo construtivista, por exemplo, né? Mas não significa que você precisa aceitar esse pensamento filosófico, né? Essa construção filosófica, para fazer ciências humanas, né? Eu trabalho com realismo crítico, por exemplo, né? Na sociologia. Então, existem diferentes pressupostos filosóficos, né? Dependendo da forma como o cientista vê o mundo, né? A gente dá nome para essas coisas, né? Para a gente poder estudar elas no campo da filosofia. E eu acredito que o realismo crítico é o mais compatível com a fé cristã, né? Inclusive, eu publiquei um artigo sobre isso na revista Um nos Mundos, que é a revista da ABC2, né? Onde a gente publica textos na área, um diálogo entre ciência, teologia e filosofia. Eu publiquei um texto justamente sobre precisamos de uma filosofia cristã da ciência. Então, existem diferentes pressupostos, né, dentro da ciência, não há um único pressuposto, né? Você poderia dizer o pressuposto da ciência, a ideia de que você pode conhecer a realidade, né? Acho que isso é o principal pressuposto da ciência, é que você pode, a partir de determinados métodos, estudar e conhecer como a realidade funciona. Esse é o principal, né? Que é o que sai da epistemologia, né? Que é a filosofia do conhecimento. A gente pode conhecer a realidade, né? E ciência é esse esforço de conhecer a realidade. Mas existem diferentes filosofias da ciência. Então, a gente precisa aprender a lidar um pouco com isso, né? Se eu estou, por exemplo, se eu estou aqui trabalhando com um outro cientista, qual
qual pressupostos que ele tem, base filosófica ele tem para o trabalho dele, né? E aí, de repente, a gente pode discordar de coisas que tenha mais a ver com essa base filosófica do que com o método que a gente está aplicando, né? Então, existem diferentes pressupostos que a gente pode encontrar na filosofia da ciência e, como cristãos, a gente precisa estudar eles, né, para saber como é que a gente pode dialogar, como é que a gente pode conversar com eles, né? Para quem tiver interesse, eu falo um pouco sobre na minha aula de metodologia, né? Semestre que vem teremos uma nova turma, se Deus quiser, né? Então, já fazer uma propaganda aqui, apareça na minha aula, gente. Porque a gente precisa pensar sobre essas bases filosóficas que estão por trás do fazer ciência, né? E como é que a gente pode dialogar com o teísmo, né? Com o teísmo cristão dentro desses pressupostos. Então, a gente precisa conhecer eles, né? Então, e estudar e conhecer. Então, assim, sobre a questão do pressuposto da ciência, né? A filosofia da ciência tem diferentes caminhos, então a gente tem que saber como dialogar, né, com eles e tudo mais e tal. Então, é uma área que eu tenho lido bastante recentemente. Então, tem sido muito importante para mim até pensar também a minha prática, né, como pesquisadora, né, pensar sobre isso, né, como a gente produz conhecimento, como a gente pensa a realidade, se relaciona com a realidade, tudo isso tem a ver com filosofia da ciência. Então, seria meio difícil passar um pressuposto único para todas as ciências, né, até porque tem várias ciências diferentes. Mas se a gente passar a pensar sobre filosofia da ciência, a gente pode encontrar caminhos para dialogar com o teísmo cristão, sim, e encontrar possibilidades, né, na filosofia da ciência. A gente não precisa inventar uma para fazer ciência gospel. A gente pode aprender a dialogar com esses pressupostos, né, e encontrar compatibilidade com o cristianismo. Então, acho que essa pergunta dá para falar um pouquinho de cada pergunta que foi feita, né? Veja só, a Adriana falou isso, que existem várias filosofias, depende da visão de mundo da pessoa. Mas existem coisas básicas que são para a ciência e que todo mundo concorda, que senão não consegue fazer ciência. Que é, por exemplo, isso que ela falou, eu consigo enxergar a realidade. Se a gente não partir do pressuposto que o ser humano consegue enxergar a realidade, né, consegue ir lá na natureza e entender, não tem como fazer ciência. Porque ciência é isso, é ir lá na natureza e ver o que está acontecendo, né? Então, eu tenho que partir desse princípio que eu vou conseguir fazer isso. Outro princípio também é o princípio da ordem, que eu falei tanto. Se eu não... Eu estou falando aqui muito mais da minha área, que é uma mistura de ciências naturais com engenharias, né? Porque a Adriana trabalha mais com ciências humanas, então ela tem um outro olhar também, um outro método. Mas se a gente pensar aqui nas ciências naturais, eu tenho que acreditar que o mundo tem ordem. Isso é um pressuposto. A ciência não tem como comprovar o mundo tem ordem. Não, a gente parte desse pressuposto. Por isso que eu vou para o laboratório e faço um experimento e repito várias vezes e espero que dê o mesmo resultado, né? Um outro pressuposto, que isso é básico da ciência, eu vou explicar a natureza com causas naturais. A ciência, ela explica o que a gente enxerga a partir de causas naturais. Eu não tenho como na ciência falar assim, eu estou enxergando isso, então foi Deus. Não tem. Ou foi o orixá, não sei o quê, né? Se foi em outra religião. Não tenho como fazer isso na ciência, porque o objeto de estudo da ciência é a natureza. Então, eu vou olhar a natureza e só consigo responder o que está acontecendo a partir de causas naturais. Isso está acontecendo porque, sei lá, o micro-organismo gosta mais de comer o nitrato de sódio do que de comer chá de leite, sei lá. Eu posso chegar a conclusões, mas eu não tenho como dizer, não, foi isso porque Deus fez assim. Isso não é ciência.
né? Então, a gente tem que separar as áreas, que é também sua pergunta. Eu não posso responder ciência com fé, porque não é a área da ciência. A ciência estuda a natureza. Então, ela tem pressupostos básicos, a gente podia falar de outros aqui. Mas, a partir desses pressupostos básicos, que são científicos, são da ciência propriamente dita, existem as outras visões de mundo, que aí mistura tudo, né? Então, eu posso olhar a mesma coisa e dizer, nossa, Deus agiu aqui para criar esse negócio aqui. Né? Eu posso olhar, depois que passou tudo, fiz a ciência, tenho conhecimento científico, eu sei que o meu fungo cresce assim, cresce assado, e eu posso olhar aquilo ali e glorificar a Deus. Não é um conhecimento científico, é um conhecimento das escrituras, né? É um conhecimento de fé. Assim como pode uma matriz africana olhar aquilo ali e dizer que o orixá, não sei das quantas, fez aquilo ali. Foi a ciência que disse isso? Não. Foi a minha metafísica, a minha visão de mundo, aquilo que eu creio para além da ciência, né? Então, são duas coisas distintas. E aí, se a gente observar as outras religiões, né, com todo respeito, a gente vê que aquilo que o Paulo fala lá em Romanos é verdade, que as pessoas, elas enxergam que há algo a mais ali, tanto que criam deuses para aquilo ali. Então, tem o Deus da floresta, tem o Deus das águas, tem o Deus sei nas quantas, né? Isso é antigo, mas hoje a gente ainda vê isso sendo criado, porque a pessoa enxerga que aquela natureza ali é tão mágica e misteriosa que só pode ser um Deus que tem ali. Né? Então, tem essas coisas também. Então, é isso, acho que a gente tem que, de novo, ter respeito entre as áreas, saber o que é ciência, o que é metafísica, o que é ciência, o que é fé, para poder ter esse diálogo e até mesmo a integração, senão a gente vai confundir tudo. A gente vai fundir coisas, né? Não sei o que Léo e Domingos vão falar, mas às vezes a gente vai vender colchão quântico, né, Léo? Vai falar isso hoje? Fazer uma oração quântica para terminar o evento. Pois é, né? Dizer, não, se a gente orar bem orado, vai mexer todos os seus DNAs, vai não sei o que lá, ou se você dormir no colchão, assim, ciência quântica mostra que esse colchão vai te melhorar. É uma misturada de coisa aí, tá bom? Gente, obrigado pelas perguntas. Para quem não conseguiu fazer pergunta nesse momento, tem suas questões ainda, eu peço desculpa, mas é que o nosso tempo é limitado. Vamos fazer uma pausa para o almoço agora. Retornamos 1h30. Não se atrasem, por favor. Bom almoço para todos. Só um minutinho. Eu vou colocar aqui o número do WhatsApp, está na descrição do WhatsApp da Secretaria. O pastor Luiz lá deu uma ideia. Vocês podem enviar as perguntas para lá, que ele vai filtrar, condensar em uma pergunta só. E uma outra coisa, quem quiser almoçar aqui perto, saindo, à direita, à mão direita, consegue almoçar lá, comida muito boa.